Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Assim está escrito: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Que Deus aplique o texto que nós lemos em nossos corações, em nossas mentes e em nossas vidas. Meus amados irmãos, o assunto de hoje à noite é a vontade de Deus. Eu quero falar para os irmãos sobre a vontade de Deus para a nossa vida. O crente em Jesus Cristo é filho de Deus e, como filho de Deus, tem uma responsabilidade de viver e andar na luz. Como o nosso Pai está na luz. Nós não podemos viver como o mundo vive. Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro-me do tempo da ignorância. E no tempo da minha ignorância em relação a Cristo, eu era conhecedor deste texto. E eu fiz parte das comunidades de base do movimento da Teologia da Libertação, de Leonardo Boff. E nas cartilhas que nós trabalhávamos com os jovens em Campina Grande, e nós éramos ensinados assim: e não sede conformados com este mundo, aí aqui diz, mas sede transformados. Nós líamos, mas transformai-o. Ou seja, a exortação não era que nós fôssemos transformados, mas que nós fôssemos agentes transformadores do mundo. Nós acreditávamos naquela teoria da libertação, dizendo que Moisés libertou um povo e que nós tínhamos a responsabilidade de libertar um povo. Nada a ver com o que a Bíblia ensina, não é essa a vontade de Deus, mas eu passei boa parte da minha vida dedicada a esse movimento, trabalhava bastante, me dedicava estudando, ensinando, planejando, fazendo reunião, mas graças a Deus, Deus me livrou. E passado algum tempo, quando conheci Cristo como meu Salvador pessoal, um dos rapazes que junto comigo trabalhava nesse movimento me procurou e fez o seguinte questionamento: na sua fé atual, o que é que você faz pelo pobre? O movimento da Teologia da Libertação é uma opção pelo pobre, né? E me perguntou: o que é que vocês fazem, o que é que essa sua igreja nova faz pelos pobres? E aí eu fiquei, poxa vida, o que é que eu vou responder, né? Na realidade, a Igreja de Cristo não faz absolutamente nada pelos pobres, não é? Nós pregamos o Evangelho. Tanto faz ser pobre, rico, não há uma bandeira. Eu só vou pregar para os ricos, não existe isso. Bom, mas aí Deus me deu um texto. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Versículo 33. Ele diz: a nossa igreja faz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha, nesse movimento que eu fazia parte, que você faz parte, nós procuramos fazer com que as pessoas tenham as demais coisas. No Evangelho de Cristo Jesus, nós não nos preocupamos com as demais coisas. Por que nós não nos preocupamos com as demais coisas? Porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém. Ou seja, primeiro, irmãos, a preocupação é com a alma. Amém? Amém. A preocupação é com a alma. De manhã, eu falei algo aqui, respondendo uma pergunta de Ramiro. Aliás, eu comentei sobre uma pergunta que Ramiro me fez e eu respondi. Onde ele perguntou o seguinte: sobre as pessoas que estão no inferno, quando elas irão para o lago de fogo, né? E eu respondi aqui pela manhã, mostrando que
o inferno seria uma espécie de cadeia e o lago de fogo um presídio. Agora, a natureza da condenação ela é eterna. O homem sem Cristo está condenado à eternidade no lago de fogo e enxofre. Esse é o grande problema do ser humano. Esse é o grande problema. Todos os demais problemas eles são efêmeros e passageiros, como também todas as demais dádivas são passageiras. Se o homem passa a sua vida sofrendo e é salvo, ao final da vida ele adentra no céu. Se o homem passa a vida se regalando esplendidamente e é salvo, estará no céu. Ou seja, tanto as dádivas como os problemas acabam-se com a morte ou com o arrebatamento dos salvos. Certo? Ninguém vai levar mazelas, em outras palavras, ninguém leva nem pobreza nem riqueza para o reino de Deus, amém? A não ser riquezas espirituais. Esse é o ponto. Bom, então, mostrando, irmãos, que uma das questões principais em relação à vontade de Deus, em relação à transformação que nós não faremos no mundo, mas nós faremos em nós mesmos, é uma busca pelo reino de Deus. A busca pelo reino de Deus. O crente busca primeiramente o reino de Deus. Nós que somos salvos não podemos perder tempo buscando aquilo que não é eterno. Quando a palavra nos exorta, não serem conformados com este mundo, mas serem transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação do nosso entendimento leva-nos a priorizarmos, a darmos o devido lugar ao reino de Deus. Eu não posso, enquanto crente, estar buscando algo efêmero e passageiro. A palavra de Deus nos diz com muita clareza, aqui em Mateus, capítulo 6, que não devemos ajuntar tesouros na terra. Versículo 19 diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Amados irmãos, a transformação que o Espírito Santo de Deus faz em nossa vida deve nos levar nesta direção. A minha vida antes de conhecer Cristo era voltada para questões meramente terrenas, para questões de cunho terreno, humano, social. Conhecendo Cristo, o Espírito Santo transformou o meu entendimento, transformou o meu entendimento para que eu pudesse ter o discernimento de que eu não devo ajuntar tesouro na terra, porque os tesouros da terra são perecíveis, os tesouros da terra são efêmeros, os tesouros da terra são passageiros. A traça, a ferrugem consomem, e os ladrões minam e roubam. Pelo contrário, eu devo ajuntar tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Eu já falei aqui algumas dezenas de vezes sobre um trecho de um hino que fala sobre os nossos amigos transformados em irmãos, galardões eternos no céu serão. Quando você prega o Evangelho e alguém crê no Evangelho, você juntou o tesouro no céu. Quando você prega a palavra de Deus, quando você prega o Evangelho eterno,
e você fica livre do sangue de alguém, você tem galardão eterno. Amados, aquelas pessoas para as quais nós pregamos o Evangelho e elas não quiseram, elas rejeitaram, elas não receberam, na eternidade no trono branco, perante o Senhor, não poderão nos acusar. Pelo contrário, a fala do Evangelho que saiu da sua boca estará ecoando em sua cabeça, em sua mente, e dizendo: eu devia ter ouvido o que aquele crente me disse. Portanto, a obra do Evangelho é magnífica, porque para nós, quando nos envolvemos com a mesma, nós estamos ajuntando tesouros no céu. No versículo 21, nos norteia de forma magnífica, porque diz: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O seu tesouro indica o lugar onde estará o seu coração. Aquilo que você valoriza é o lugar onde estará o seu coração. Se você valoriza a obra de Deus, o seu coração estará na obra de Deus. Se você valoriza as coisas mundanas, o seu coração estará nas coisas mundanas. Portanto, o primeiro ponto desta noite, em relação à vontade perfeita de Deus, é buscar primariamente o reino de Deus. É desenvolver um estilo de vida em que o reino de Deus seja prioridade. Eu não posso aceitar na minha vida outro estilo. Você não pode aceitar. Com isso, eu não estou dizendo que eu ou você não pecaremos, que nos tornaremos pessoas perfeitas. Não é isso. Como diria o pastor Antoniel, de saudosa memória, enquanto estivermos nesse pijão, pecaremos. Porém, o desejo do nosso coração, o desejo da nossa mente, não é pela carnalidade. O desejo do nosso coração, o desejo da nossa mente, necessariamente, se queremos agradar a Deus, se queremos viver essa transformação que as Escrituras nos proporciona, o nosso coração deve estar no Senhor. O nosso coração deve estar na obra do Senhor. Portanto, meus irmãos, a satisfação da nossa carne não é algo que busquemos. Pelo contrário, busquemos servir ao Senhor. Amados, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é andar de maneira digna a não cumprir a vontade da carne. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, a palavra de Deus diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. A transformação para conhecermos a vontade de Deus passa também necessariamente pelo andar em espírito. Andar em espírito e não cumprir a vontade da carne. Amados, nós já falamos algumas vezes aqui da luta travada entre carne e espírito. No versículo 17 de Gálatas 5 diz: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Como você pode perceber, nós estamos em guerra. Como você pode perceber, há uma militância da carne contra o espírito. A minha carne, a sua carne, sempre estará atuando para que não seja cumprida em nós a perfeita vontade de Deus. Irmãos, a sua carne ela não passará pelo processo de santificação. A minha carne não passará pelo processo de santificação. Carne sempre será carne. E a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, em si mesmo. Ou seja, maldita a carne que confia na carne. Não dá para você confiar na carne. Não confie na sua carne.
Porque a carne é pecaminosa. A carne é vendida ao pecado. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então existe uma luta, e essa luta não é no outro, essa luta é em si mesmo. O problema da minha carne não é John Lennon, não é Neto, não é Iago. O problema da sua carne não sou eu, não é a pessoa que está ao seu lado. O problema da minha carne sou eu mesmo, o problema da sua carne é você mesmo. Bom, e aí muitas vezes nós queremos colocar o meu pecado, a minha falha. Eu gosto mesmo da palavra pecado, né? Essa coisa, erro, falha, é coisa cultural, né? De revolução cultural. A Bíblia fala de pecado, a Bíblia fala de iniquidade. A minha iniquidade é o meu problema, a tua iniquidade é o teu problema. E a minha iniquidade não tem nada a ver com você, tem comigo mesmo. A tua iniquidade não tem nada a ver comigo, tem contigo mesmo. Certo? Então, a carne cobiça contra o espírito. A carne está trabalhando contra o espírito. A carne está querendo nos ver no chão. A carne está querendo nos ver derrotados. Bom, só que ela não trabalha, ela não chega para você com cartaz: me dê lugar, e você entrará em colapso e falência espiritual. Pelo contrário, ela diz: me dê lugar e você será amplamente satisfeito. A Bíblia fala: e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência é cobiça ao quadrado. A carne atua, a concupiscência da carne atua de uma maneira tal que promete satisfazer a você todos os seus desejos. Promete a você plena felicidade. Quando o diabo tentou Eva, e Eva olhou para o fruto daquela árvore que não podia comer, o que foi que ela viu? Ela olhou e qual foi a ideia dela? Essa árvore que é boa para dar conhecimento do bem e do mal. Essa é a natureza da carne. É a natureza do pecado. Isso aqui é bom. Isso aqui vai te fazer feliz. Isso aqui vai lhe empoderar perante outros homens. Isso aqui vai lhe capacitar. Esse estilo de vida de crente, não tem nada a ver. A carne, a cobiça da carne, trabalha na nossa vida de maneira tal que nos prende, que nos escraviza e que destrói a nossa vida para o Senhor. Irmãos, a carne não tem o poder de tirar de nós a salvação. A palavra de Deus é muito clara ao informar que o Espírito está pronto, né? Salvo. O Espírito está pronto. Mas no mesmo contexto informa que a carne é fraca. A fraqueza é na carne. A queda é na carne. Porque a carne cobiça contra a vontade de Deus. A carne cobiça contra a vontade de Deus. Então, se eu quero a perfeita vontade de Deus para a minha vida, eu não posso dar ocasião à carne. Se eu quero a vontade de Deus na minha vida, eu não posso dar ocasião à carne. Amados irmãos, o trabalho proposto por Satanás por meio da carne tem derrubado muito crente. Muitos crentes. E mesmo aqueles que estão firmes, em algum momento pisaram na casca de banana, que a carne disse que era um elevador para que ele chegasse mais rápido, porém ele chega rapidamente ao chão. Veja Gálatas capítulo 5, versículo 7
a 9. Corrias bem, quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Se nós queremos, irmãos, a vontade de Deus na nossa vida, se nós queremos experimentar a perfeita vontade de Deus em nossa vida, nós devemos estar livres do fermento. O fermento da carne. Aqueles irmãos que compunham as igrejas na Galácia eram pessoas firmes, pessoas que corriam bem. Quando Paulo escreve, ele escreve no primeiro capítulo o seguinte: e a todos os irmãos que estão, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Aquelas igrejas estavam firmes. E Paulo escreve a irmãos, e aqueles irmãos estavam correndo bem, porém foram impedidos de obedecer à verdade, e eles foram assim persuadidos, e essa persuasão não vem do Senhor. A persuasão de lhe afastar da vontade de Deus, de lhe afastar do serviço do Senhor, de levar a ter comunhão com ímpios, de se envolver em relacionamentos contrários à vontade de Deus, não vem do Senhor. E, amados irmãos, eu posso testemunhar que esses ataques de Satanás não ocorrem só com você, ocorrem comigo, com você e com milhares e milhares de outros irmãos em torno do mundo. Podemos afirmar com toda certeza que tentação, carne, pecado, não é um problema só seu, não é um problema só meu. É um problema que afeta crentes em todo o mundo. Em 1 Pedro capítulo 5, 1 Pedro capítulo 5, Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9, diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. As mesmas aflições que eu passo, que você passa, que nós passamos, acontecem no mundo inteiro. E elas são ocasionadas pelo adversário de nossas almas, pelo inimigo de Deus, o diabo, nosso adversário, o diabo, o inimigo, ele tenta-nos. Então, a persuasão não vem daquele que vos chamou. Irmãos, toda persuasão que nos enfraquece, toda persuasão que nos tira para longe da perfeita vontade de Deus, ela não vem do Senhor. Ela não vem do Senhor. De forma bem objetiva e bem clara, todas as persuasões que tentam me afastar da obra de Deus, da igreja de Deus, não vêm do Senhor. Lá no início do trabalho, aqui nessa cidade, nós distribuímos muito um folheto. A grande descoberta da vida, que o título era esse. Um folheto de um material muito bom. E lá no final do folheto ele tinha uma ilustração dizendo o seguinte: que o crente era como
um pau de lenha queimando em uma fogueira. O que acontece quando você tira a lenha da fogueira e deixa ela separada do restante da fogueira? Apaga, não é? Apaga. Um crente fora da igreja é um crente que vai ser apagado. O testemunho dele vai ser apagado. Qualquer um, irmãos. Qualquer um. Qualquer um de nós. E o diabo, ele não nos ajuda nisso. Ele é nosso adversário. O diabo não nos ajuda nisso. O diabo chega para o jovem, vai para o mundo, que o mundo é bom. Agora eu vou fazer uma pergunta a vocês. Você já viu algum crente firme na Igreja de Cristo morrer de overdose de qualquer tipo de droga? Eu nunca vi nenhum. Você já viu os crentes firmes na palavra de Deus estarem estudando a Bíblia e chegar a polícia e eles saírem correndo porque vão ser presos? Aqui no Brasil não, tem lugares, mas aí é outra questão. A gente vai falar sobre isso depois, mais à frente, sobre as perseguições que estão ocorrendo em redor do mundo. Mas o crente em Jesus Cristo tem vida diferente. Mas você já ouviu falar, está tendo um show de rock ou de qualquer outro tipo de música e a polícia chegar e levar um bocado de gente presa, já ouviu? Você já ouviu falar que os jovens do mundo morreram de overdose, não já? O mundo é bom. Você pensa que o diabo vai chegar para um jovem e vai dizer: meu filho, o mundo mata. O mundo mata. E nós devemos cuidar, viu? Cuide dos seus filhos, eu tenho de cuidar dos meus. Beck até postou outro dia no Facebook algo importante. Tem um youtuber, um tal do Felipe Neto, né? Se falasse para Neto, você é Neto Costa, Francisco Costa, certo? Se enquanto você está trabalhando, ele está pervertendo a cabeça do seu filho. E não é uma figura isolada, é? Não é uma figura isolada. Seria muito bom se fosse. Então nós devemos cuidar, porque o mundo tem inúmeros e múltiplos agentes querendo tumultuar não só a minha cabeça, a sua cabeça, a cabeça dos jovens, a cabeça das crianças. E nós precisamos ter vida centrada nas Escrituras para ensinarmos aos nossos filhos o caminho do Senhor. Amém? Amém. Você não vai ensinar, irmãos. Nós não vamos ensinar. Nós não vamos ensinar se não estivermos andando no caminho. Se nós estamos fora do caminho, nós não iremos ensinar. Amados, a palavra de Deus diz: ao qual resistir firmes na fé. Não é para baixar a guarda, é para resistir. É como numa luta de boxe, o boxeador tem de resistir. Não baixe a guarda, não baixe a guarda, porque se nós baixarmos a guarda, o diabo estará no controle. O diabo sabe que ele não pode tirar de você a sua salvação. Mas o diabo sabe que Deus pode entregar ao crente para a destruição da carne, não é isso? Samuel deu um texto aqui no princípio, né? Que o final da história diz: seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Iago leu um outro texto que diz o seguinte: quando o sal torna-se insípido, o que acontece? Só serve para ser pisado pelos homens. São duas figuras da mesma coisa. Entrega a Satanás para a destruição da carne, ser pisado pelos homens. É isso que você quer para a sua vida? É isso que eu quero para a minha vida? É isso que nós queremos para a nossa vida? É isso que nós queremos para a vida dos nossos filhos? Bom, se a resposta for é isso, aí eu vou dizer o seguinte:
vou plagiar o pastor George News no dia do início da igreja lá em Campina Grande, da organização da igreja, que ele fez: irmãos, se Cristo não fundou a igreja batista, o que estamos fazendo aqui? Irmãos, se nós não queremos estar de pé, experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o que nós estamos fazendo aqui? Amados irmãos em Cristo Jesus, a persuasão de nos afastarmos da obediência à verdade não vem do Senhor. E um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu não conhecerei, eu não experimentarei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se estiver cheio de fermento. Versículo 17: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O diabo usa a nossa carne para nos derrubar. Porém, nós temos a perspectiva garantida de Deus. Nós temos a garantia do Senhor: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai em espírito. Se nós andarmos em espírito, nós não cumpriremos a vontade da carne. Se nós andarmos em espírito, não cumpriremos a vontade da carne. Meus amados irmãos, devemos entender que estamos mortos para o mundo. No capítulo 2 de Colossenses, versículo 20, Colossenses 2, 20. Diz o seguinte: se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como. Amados, não vivemos mais no mundo. Nós somos enviados ao mundo como embaixadores do céu. Amém? Amém. Amém. O mundo passa e a sua concupiscência também, mas a vontade de Deus permanece para sempre. A vontade de Deus permanece para sempre. Estamos mortos para o mundo porque nós estamos em Cristo. Nós estamos presos àquela cruz com Cristo, e nós estamos ressuscitados para uma nova vida em Cristo Jesus. Pois quem está em Cristo, nova criatura é. E mais. Filipenses capítulo 2. Versículo 16. Diz o seguinte: retendo a palavra da vida. Se você quer a boa, perfeita vontade de Deus em sua vida, tem de reter a palavra da vida. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão.
Reter a palavra da vida, reter a Bíblia na sua vida. Se nós não temos Bíblia na nossa vida, irmãos, se nós não temos a palavra de Deus na nossa vida, nós não conheceremos a perfeita e agradável vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que nós possamos conhecer essa vontade de Deus, é necessário que tenhamos a palavra de Deus em nós, que retenhamos a palavra de Deus para a honra e glória tão somente dele. Não podemos viver sem a palavra. Não podemos viver sem a palavra. Não podemos viver sem a Bíblia. Irmãos, leiamos a Bíblia. Estudemos a Bíblia até dar fruto. Quando é que eu devo parar de estudar a Bíblia? Nunca. Mas quando eu devo começar a ficar satisfeito com o meu estudo da Bíblia? Quando eu estou entendendo tudo. Não. Quando você começa a dar fruto, você deve se contentar. Porque o bom estudante da Bíblia é aquele que frutifica. Retém a palavra de Deus. Retém a palavra de Deus na sua vida, para a honra e glória tão somente de Deus. Vamos reter a palavra de Deus. Porque quando você retém a palavra de Deus, ela está onde? Em você. No seu coração, na sua cabeça. Tem aquele aluno aplicado que chega em casa e coloca um livro no guarda-roupa, no outro dia pega o livro e vai para a escola, né? Tem aquele crente que chega em casa no domingo, guarda a Bíblia, e no outro domingo ele procura onde está a Bíblia para vir à igreja. Esse não vai conhecer a perfeita vontade de Deus. É necessário que ele retenha, para ele reter, a Bíblia precisa estar nele. Versículo 16 de Colossenses 3. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Vamos repetir esse texto maravilhoso. Olha só o que a palavra de Deus diz. Capítulo 3 de Colossenses, versículo 16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Amém. E em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Meu irmão, como é que a palavra de Deus vai habitar em mim se eu não me aproprio da mesma, se eu não leio, se eu não estudo? Como eu vou falar com o irmão sobre salmos, sobre hinos, sobre cantos espirituais? Como eu vou ser grato ao Senhor em meu coração se em mim não habita a palavra de Deus? Amados irmãos, nós somos salvos. E nós devemos ser gratos a Deus por aquele dia em que você foi salvo, em que eu fui salvo. Você lembra o dia que você foi salvo? A grande maioria das pessoas lembra o dia que foi salvo. Às vezes não sabe o dia da semana, mas lembra que um momento da vida você... entendi, eu creio em Jesus como meu Salvador. Dê graças a Deus pelo dia em que você foi salvo, amém? Amém. Dê graças a Deus pelo dia em que você foi salvo. Eu quero ouvir um amém. Amém. Devemos dar graças a Deus pelo dia, irmãos. O dia mais abençoado da sua vida foi o dia em que você se tornou um crente, amém? Amém. Eu lembro com muita alegria do dia 8 de maio de 1990, cerca de 8 horas da noite, quando eu criei em Jesus como meu Salvador pessoal. Eu não sabia que estava me tornando um crente, mas naquele dia eu criei em Jesus como meu Salvador pessoal. Aquele foi o dia mais abençoado de toda a eternidade para mim.
E cada um de nós devemos dar graças a Deus pelo dia em que cremos em Jesus como nosso Salvador pessoal. Bom, irmãos, nós entramos na família de Deus. Amém. Nós passamos a ser filhos de Deus. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Amém. Entramos na família de Deus, que maravilha, irmãos. Mas não é só. Não é só isso. Nós podemos gastar a nossa vida. Ou melhor, hoje de manhã nós introduzimos aqui um assunto, dizendo que nós deveríamos acabar, tirar, excluir a palavra gastar do nosso vocabulário, não foi? Então nós não vamos gastar a nossa vida, nós vamos investir a nossa vida na obra de Deus, amém? Amém. Nós vamos trocar a palavra gastar pela palavra investir, viu, John? Em vez de dizer eu vou gastar, dizer eu vou investir. Ah, mas fazer a feira não, gasto não. Fazer a feira é um investimento no bem-estar da sua família. Vamos investir. Então não vamos gastar a nossa vida, vamos investir a nossa vida na obra do Senhor, amém? Amém. Você é um salvo, você é um crente. O inferno não está mais na sua rota. Você tem uma cidade santa, você é cidadão do céu, você vai estar com Cristo para sempre, amém? Amém. E você vai estar com Cristo para sempre. Alegre-se no Senhor e diga: eis-me aqui, eu quero te servir, Senhor. O diabo vai me tentar, a carne vai clamar, feito louca, vem para o pecado que é bom, mas eu vou ficar em pé para a honra e glória de Deus, amém? Amém. Eu vou ficar em pé porque eu quero servir ao Senhor, amém? Amém. Eu quero servir ao meu Senhor, que deu a vida dele naquela maldita cruz para me livrar do inferno. E eu quero que as pessoas do mundo inteiro conheçam que existe um Salvador e que esse Salvador é Jesus Cristo, o Senhor que me salvou, amém? Amém. Que Deus abençoe a cada um, e se nós assim fizermos, irmãos, nós conheceremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, amém? Porque teremos sido transformados na nossa mente para servirmos ao Senhor com a inteira alegria de coração, amém?